Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, minha gente querida, tudo bem com vocês? Estão me vendo? Bem me ouvindo? Estamos aqui para mais uma live com um tema muito quente: como enfraquecer uma memória de dor. Você sabe como fazer isso? Então se prepare, vem chumbo grosso por aí, viu? Vem chumbo grosso por aí. Como enfraquecer uma memória de dor. Boa noite, Maria Ramos, Eva, Karine, Silvia, Edivaldo, Ingrid, todo mundo chegando aí. Boa noite, Denise. Pessoal no YouTube chegando. Lembra de deixar o seu like aí, o Luiz, sejam bem-vindos. E vamos soltar esse avião. Eu vou aproveitar aqui para soltar o meu avião. Eu vou convidar vocês para fazer a mesma coisa. Solta um avião aí para que a gente possa ter mais pessoas desfrutando de um conteúdo. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que muda a vida das pessoas, viu? Se você se conectar a isso aqui, você pode dar um salto quântico na sua vida. Fique ligado aí nesse conteúdo, porque você pode sair daqui com uma visão da realidade completamente diferente da usual. Essa live vai ser profunda e provocativa no bom sentido, né? Então, como superar é um pensamento de dor. São Paulo assistindo, que legal. Vamos lá, São Paulo. Estou com saudade de São Paulo. São Paulo, acho que é a cidade do Brasil que eu mais vou. Depois da pandemia, não fui mais nenhuma vez. Estou até com um convite para fazer um coaching quântico lá em São Paulo agora, no meio do ano. Vamos ver se vai ser possível. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. É um prazer sempre estar podendo compartilhar esses conhecimentos. E hoje eu acabei de receber um livro aqui. Eu acabei de receber um livro da Amazon. Eu vivo estudando, né? Descobrindo pérolas, né? Ó, A Ciência da Felicidade, né? Acabei de receber esse livro. Não foi indicação de ninguém, não. Esse é um livro que eu compro por intuição, mas me parece que tem um conteúdo muito interessante. Como eu sou um cientista e gosto de estar mergulhando profundo nas coisas, né? Quando fazem ciência, eu vou atrás, né? Ciência da felicidade, ciência da abundância, né? Então, eu venho trabalhando muito essas questões, né? Ciência da riqueza interior, a ciência da felicidade. Então, isso é uma coisa que me interessa demais, né? E faz parte do meu trabalho, porque é como eu estou empenhado em mostrar para as pessoas que é possível elas viverem sem bengalas, sem dependência de medicamentos químicos. Então, uma das coisas que vão possibilitar as pessoas se libertarem dessas bengalas é exatamente serem mais felizes. Serem mais felizes. Então, da mesma forma, se a gente quer se libertar de um pensamento de dor, também, se nós somos mais felizes, isso vai ajudar, vai ser fundamental, né? Uma pessoa mais feliz é uma pessoa que ela está envolvida com o seu próprio propósito, né? O seu próprio propósito de vida. Então, felicidade, o autor desse livro é Luiz Gaziri, né? Luiz Gaziri. Então, são livros que eu encontro, assim, né? Que me chamam a atenção pelo título, e eu já vi que é um cara bem, assim, profundo, trabalha bem no campo da ciência, muito reconhecido internacionalmente, é brasileiro, né, mas ele estudou aí pela Inglaterra, Estados Unidos, por um monte de lugar, é um cara muito respeitado, eu não conhecia, nunca ouvi nem falar, mas aí o meu trabalho é exatamente estar garimpando pérolas e estar compartilhando aqui com vocês, né? O que me realiza, o que motiva o meu trabalho é exatamente compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que me transforma, aquilo que me faz uma pessoa melhor, né? Porque é assim, nós nos alegramos, né? A natureza humana, gente, nós somos talhados para amar, não para odiar. Não é o ódio, não é a nossa essência, entendeu? A essência do ser humano é o altruísmo, é fazer o bem, né? Então isso vem sendo constatado
cientificamente, né, aquelas pessoas que fazem, que estão voltadas para o bem comum, né, porque nós vivemos numa cultura onde as pessoas estão querendo destruir quem é diferente dela, né? Então a pessoa quer destruir quem pensa diferente. É uma loucura isso, né? É uma loucura. E aí essa é uma ignorância sistêmica muito grande, né? E aí um dos problemas dos pensamentos de dor é que você não percebe que você... boa noite, Cléo. Você não percebe que você muitas vezes é a sua própria ruína, né? Nós não percebemos que nós somos autodestrutivos, que os nossos pensamentos de ataque, e aí olha só que coisa mais interessante, o Curso em Milagre me surpreende, toda noite eu tenho uma surpresa com esse livro, né? Então ontem à noite, mais uma vez, eu fui dormir, né? Depois da aula, ontem eu dei uma aula para a minha turma da comunidade quântica, de evolução e autocura, e também para o pessoal também da minha turma do Despertar Quântico. Nós trabalhamos a procrastinação, né, e terminamos com uma meditação. E aí o nome do livro é A Ciência da Felicidade, escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso, né? E aí eu sempre, né, antes de meditar, eu tenho uma prática de ler alguma coisa, e como eu estou estudando muito, né, o Curso em Milagres, né, ele é um livro surpreendente, de uma profundidade, então eu sempre estou dando uma consultada nele, e aí, mais uma vez, eu consulto aleatoriamente, eu pego assim, me conecto e me conecto e peço uma resposta para algo, né, e aí a mensagem que veio é muito poderosa, eu vou ler para vocês, e tem tudo a ver com essa questão de envolver, de enfraquecer uma memória negativa, né? Então, o que acontece é que as memórias negativas, elas são registros de uma compreensão que nós tivemos, de uma interpretação que nós tivemos acerca de algo. Acerca de algo que nós... a partir do nosso sistema de crença, tem gente aí dizendo, ô mãe, estou aqui, que legal. A partir do sistema de crença, o sistema de crença envolve muitas vezes religião, envolve cultura, envolve política, envolve, enfim, sobretudo os nossos pais, né? E envolve uma maneira de olhar para o mundo, tá? Então, o ambiente que eu convivo são de pessoas pessimistas, são de pessoas vitimizadas, são pessoas, às vezes, fracassadas na vida e que se colocam numa posição de vítima de escassez, né? Então, termina que essa forma predominante de ver o mundo, ela vai influenciar diretamente a forma como eu vejo o mundo. E aí você vai, de repente, colocar aquela lente e você vai dizer que o mundo é daquele jeito, porque simplesmente você se acostumou a ver o mundo daquele jeito. Tá? Eu teve uma live aqui que eu falei da parábola Sufi das bengalas, né? Então a pessoa se acostuma a andar com bengala. Mas não, por que você está andando com bengala? Não, porque disseram que andar com bengala é muito bom, né? Então, de repente, você começa a andar com bengala, né? E aí o seu vizinho diz, mas que bengala mais linda é essa? O que é que essa bengala está sendo muito útil para mim, né? E aí você vai se acostumando a andar com bengala. Aí as pessoas em torno de você também querem conhecer a bengala, né? E aí vão usar a bengala também, né? E daqui a pouco está todo mundo, né? Tem-se uma parábola de uma tradição muçulmana, que é a tradução muçulmana de nível vibracional mais elevado, que é a tradição sufi, o sufismo. O sufismo é de uma beleza e de uma profundidade genuína, ele ensina através de histórias. Então, as histórias sufis, assim, são de uma sabedoria, e tocam exatamente nessa perspectiva, né? Então, a pessoa, de repente, está todo mundo na cidade usando bengala, né? Está todo mundo tomando remédio, está todo mundo com medo, né? Está todo mundo com medo, está todo mundo apavorado, está todo mundo com raiva, né? Está todo mundo magoada, né? Então, de repente, nós nos acostumamos com as bengalas. E nós
passamos a dizer que nós só podemos andar se tiver com bengalas, com as bengalas. Até que um certo dia uma pessoa questionou, mas por que vocês andam de bengala? De onde é que veio essa ideia? A pessoa nem sabia de onde é que veio a ideia da bengala, porque era uma ideia tão antiga, estava todo mundo viciado em andar de bengala. A pessoa disse, mas por que vocês têm que andar de bengala? Porque eu posso andar sem bengala. A pessoa diz, mas você é um louco, você é um herege, você é um maluco, como é que você vai querer ousar andar sem bengala, né? Como é que você vai querer ousar andar sem bengala? Como dizer, você vai ousar viver sem ódio? Você vai viver com a estima elevada? Mas que é isso? Tá todo mundo aí com a estima baixa, tá todo mundo é um coitado, todo mundo vive no sofrimento. E você vai ousar ser feliz? Que história é essa? Isso não vai cair bem você ser feliz. Você tem que ser uma pessoa triste. Você tem que ser uma pessoa doente, miserável. Aí você tem muita gente para conversar, mas se você ficar feliz, se você for uma pessoa realizada, você não tem quem conversar, entendeu? Então, eu estou trazendo aqui uma reflexão profunda, no sentido de vocês observarem como induzidos a usarmos bengalas na nossa vida, viver muitas vezes uma vida de mentira, né? Uma farsa, né? Onde nós não acreditamos em nós mesmos, né? Onde nós vivemos a tomar remédios para sintomas, né? E ao invés de estar aprendendo, que é o recado da doença, toda doença tem um recado, tem uma mensagem, e aí nós nos acostumamos com as bengalas. Está cheio de farmácia, né? Aí fornecendo bengalas. A farmácia fornece bengala de tudo que é jeito, você encontra tudo que é bengala lá, né? Até coisas boas tem nas farmácias, que estão vendendo muitas coisas naturais hoje, né? Saudáveis também. Então nós vamos nos acostumando com isso. Mas, né, os ganhos secundários, é isso mesmo. Então nós vamos nos aprisionando a um sistema doente, né? É um sistema doente. E o que é mais louco é que quando nós não percebemos que estamos apegados a um sistema de crenças doente, nós não percebemos que o sistema, muitas vezes, que nós defendemos é a nossa própria maldição, é a nossa própria tragédia, é a nossa própria infelicidade, entendeu? É sim, com certeza, isso aí. A Beatriz está falando. Rebeca, né? Rebeca. São os ganhos secundários, isso é verdade. Então, a grande questão está exatamente nós termos a coragem de largar as bengalas, né? Então, enfraquecer uma memória de dor só é possível se você perceber que você é a causa da dor. Mas eu sou a causa da dor, eu sou a vítima, eu sou um coitado, sou uma coitada, o mundo está errado, os problemas do mundo foi porque meu pai, aquilo que meu pai falou, aquilo que minha mãe falou, aquela situação que eu me decepcionei com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. Então, eu sou assim porque tem alguma coisa, não tenho nada a ver com isso, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não erro, sou uma pessoa linda, sou uma pessoa pura. Tudo bobagem, gente. Nós somos seres humanos. Seres humanos erram. Oi, Kelciane, que bom você aqui, querida. Minha prima lá de Brasília. Então, nós ficamos nessa prisão, né? Nós ficamos nessa prisão, e aí, nessa prisão onde nós nos atacamos, onde nós atacamos o mundo e nós, ao mesmo tempo, somos a causa do próprio ataque. Entendeu? Então, assim, a dor, enfraquecer uma dor, significa deixar de dar atenção para ela, né? Eu contei uma história aqui na outra live, né? Na outra live, do que aconteceu com minha neta Liz, que eu até gravei um vídeo no IGTV, né? O que aconteceu foi muito, muito interessante. Eu
eu estava com ela na mesa, tomando café quântico, né? E a Elisa, minha neta, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. De vez em quando eu bato uns papos com ela, que são uns papos quânticos maravilhosos, né? E às vezes eu gravo. Nesse dia foi uma tragédia, porque ela tomando café e resolveu pegar o gato no colo, né? A Alegria, que é um gato muito, muito danado, né? Ele tem umas unhas afiadas, e ele às vezes, enfim. Ela cismou de tomar café com um gato no colo. E aí terminou que ele arranhou ela. Né? Se assustou e arranhou a perna dela. E o café dela caiu na perna dela. Eu sei que ela fez um drama. E eu estava sozinho com ela. Ela começou a chamar pela mãe, queria a mãe. E entrou em desespero. Eu cuidei dela, botei gel de babosa, botei lá umas coisas naturais, mas ela não estava inconsolável, né? E eu estava gravando uma live com ela, então foi uma tragédia. Eu desliguei a live no meio, cancelei a live, aí fui cuidar de Alice, né? Mas aí eu tive uma ideia de contar uma história para ela, para mudar o foco dela. Então eu lembrei de uma história que tinha acontecido com a mãe dela, quando era criança, e minha outra filha, Tainá, quando eram crianças, eu lá em Serra Talhada, pescando no açude, e era uma história engraçada, né? E aí eu disse, você sabe da história que aconteceu com sua mãe e sua tia, quando eram pequenas? Você quer ouvir essa história? A criança diz, história quando? Aí história, quero saber. E aí eu contei a história detalhadamente, né? E assim, era uma história engraçada, realmente, né? Que eu simulava que tinha um peixe saltando no açude. E aí ela foi mudando a atenção, e de repente acabou, ela não tinha mais dor. Esqueceu a dor completamente. Depois nós fomos para a piscina, fui para a piscina com ela e ela foi para o parque, esqueceu completamente. Quando chegou em casa, quando eu fui levar, minha filha perguntou, Elise, e a dor na perna? Ela nem lembrava mais de dor, e estava com a perna arranhada do gato, entendeu? Tinha derramado o café, por sorte o café não estava fervendo, estava, digamos assim, morno, né? Mas assim, ela esqueceu daquilo, ela tirou o foco da dor. Então, se você quiser enfraquecer uma memória de dor, a primeira coisa que você precisa é mudar o foco. Quanto mais você dá atenção, onde você coloca a sua atenção, a sua energia está ali. No YouTube você já deixou o seu like? Lembra aí de deixar o seu like, né, gente? Você pode convidar também quem está aqui a garotinha da cana-de-açúcar. A garotinha da cana-de-açúcar, não sei. Não estou lembrado, Márcia, se é a garotinha da cana-de-açúcar, né? Então, pode ser que seja, né? Eu realmente não estou lembrado disso aí. Criança em Serra Talhada, pois é. Eu gosto muito de história, né? Eu adorava muito ouvir história quando era criança. Eu gosto de contar história, eu acho que a história é uma forma lúdica, né? Oi, Larinha, é uma forma lúdica da gente chegar em níveis mais profundos, né, da nossa alma, né? Então, a grande questão é que nós estamos vivendo num mundo de antagonismo, um mundo de muito ódio, entendeu? Onde as pessoas estão achando que vão resolver seus problemas atacando as outras, né? E aí, quando elas atacam as outras, elas são a causa termina sendo a causa do problema. Então, ela começa a ver o mundo através daquela lente, ela não consegue ver outra coisa, porque ela está no campo da raiva, ela está no campo do ressentimento, da mágoa, da revolta, da vingança, né? Então, hoje eu vi uma frase tão interessante no Instagram, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Eu vivo colecionando frases assim que eu possa utilizar nas minhas aulas, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro, né? Então, deixa eu ver aqui se eu localizo aqui. Foram duas frases que eu encontrei, e aí uma delas diz assim, ó: quanto mais maduros, né, menos ofendidos ficamos.
Então, gente, tinha época que eu me ofendia por qualquer coisa, tudo era pesado, para mim era aquela lente da vítima, eu já passei por isso, entendeu? Então, assim, era querendo consertar o mundo, querendo resolver o mundo, angustiado, eu queria que o mundo, consertar o mundo, né? Então, quanto mais maduros, menos ofendidos ficamos. Então, a gente vai percebendo que as pessoas são imperfeitas, que nós somos imperfeitos, que tem dia que a gente está de um jeito, num dia a gente pode estar do outro, nós não somos também assim linear. As mulheres são muito menos ainda lineares, porque as mulheres, elas mudam com a fase da lua, né? Então eu acho que a gente precisaria ter uma escola só para estudar as mulheres. Os homens conhecerem melhores as mulheres e as mulheres se autoconhecerem também, né? E nós homens também temos mudanças também hormonais ali a partir dos 40 também, mas as mulheres são nós temos mudanças químicas, né? As mudanças químicas. Então a gente precisa entender, nós precisamos entender que nós somos seres mutantes. Não somos assim uma coisa linear. Nós somos muito influenciados pelo meio, né? E nós vivemos num mundo onde a negatividade é muito grande e as pessoas muitas vezes compram esse ambiente de negatividade e elas simplesmente se intoxicam de tanta negatividade. Entendeu? E elas não percebem que quanto mais elas se intoxicam de negatividades, elas terminam atraindo cada vez mais negatividades para elas, né? Então, essa é a questão principal, a gente perceber que é no ataque, né? Porque aí mais o ego diz, mas eu tenho que atacar, é assim mesmo, eu sou atacado, eu tenho que atacar também, né? Então o ego, ele tem sempre uma justificativa, né? A gente tem sempre é sempre uma boa intenção por trás, né? Nós temos sempre uma boa intenção de resolver as coisas, mas é um ponto de vista, entendeu? É um ponto de vista, e aquele ponto de vista é o ponto de vista daquele momento, né? Daquele momento. Então, eu sempre tomo muito como exemplo pessoas assim que foram muito fora da curva, né? Como Mahatma Gandhi, né? Então, Mahatma Gandhi, ele derrotou o Império Inglês, né? Que era o maior império armamentista do mundo naquela ocasião, na Índia, né? na África do Sul. Ele derrotou o Império Inglês sem usar armas, né? Sem usar nenhuma arma, né? Isso era uma coisa absurda, você pensar, derrotar um império, o maior império armado sem armas. Então, Gandhi é um exemplo, né? É um exemplo, assim como Jesus, né? Assim como Jesus. Então, é um exemplo de que, na verdade, o poder está em outro, ele está em outro lugar, né? Ele está em outro lugar. Isso não é uma coisa fácil, viu, gente? Não, eu estou falando isso para vocês, mas não, isso não é fácil, porque nós fomos educados de uma maneira completamente diferente, né? Nós fomos educados para sermos reativos, para sermos vingativos, né? Para sermos vitimizados, né? Só não nos ensinaram física quântica. Só não nos deram aula de física quântica quando a gente era criança, né? Nossos pais também não sabiam de física quântica, né? Nossos professores muito menos, nossos avós muito menos. E aí a gente está percebendo que nós funcionamos como uma antena de rádio, e aquela dor, né? Os budistas dizem, olha, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Você não imagina o que eu já traduzi, como eu tinha habilidade de transformar, dor em sofrimento. Eu já fui assim uma pessoa muito reativa, né? Muito aquela pessoa que quer consertar o mundo. Então eu era isso, assim, me achava que eu ia consertar os problemas do mundo. E hoje eu sei que não é. Eu na verdade, a minha grande missão é mostrar que eu posso me transformar como ser humano,
Por isso que eu convido sempre vocês a serem cientistas de vocês mesmos. Eu digo às pessoas, olha, você não precisa acreditar no que eu estou falando. E isso acontece comigo, viu? E eu sou um ser humano comum, simples, como qualquer ser humano. Já passei por muitos problemas de saúde, muitos desafios. Hoje eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, né? E me considero um estudante, um aprendiz. Todo dia eu vou dormir estudando, como eu digo para você. Todo dia eu tenho uma lição para aprender. E aí, para acelerar o meu aprendizado, eu resolvi ser professor. Porque ser professor é a forma mais rápida de você aprender. Depois que eu descobri isso pela neurociência, eu entendi como eu acelerava o meu aprendizado ensinando. Então, eu sou um contador de história. Desde criança que eu adorava contar história, né? Eu não sabia que eu aprendia mais rápido contando as histórias, né? Então, é exatamente isso. Nós precisamos contar, às vezes, mudar o roteiro da história, porque o processo de enfraquecer enfraquecer a dor, né? Enfraquecer os pensamentos de dor, é que você é a causa da dor. Você é a causa da dor. Nós somos a causa da dor. A nossa visão, muitas vezes, é conturbada, que é a causa da dor. Você quer enfraquecer a dor, fortalecendo a dor? Entendeu? Então, se a gente não tem clareza que nós somos a causa da dor, entendeu? Nós fortalecemos a dor toda vez que nós reagimos, toda vez que nós não ressentimos, toda vez que nós não perdoamos, né? Eu fiz duas aulas, duas live aulas sobre o perdão, e terminei encontrando outra lição sobre o perdão também, antes de ontem, né? Então, aquilo que nós concebemos num determinado momento, né, ele é a nossa percepção daquele determinado momento, e a nossa reação é legítima, viu, gente? Eu não estou aqui julgando ninguém, não, porque eu já fiz muita cagada na minha vida, já me comportei de uma maneira que me arrependi depois, e eu sou um ser humano também, e fiquem tranquilos que eu não estou julgando aqui ninguém, não. E cada um de nós reage naquele momento como nós estamos, né? Nós estamos nos sentindo, então a reação, ela é uma coisa que diz de nós, de como nós estamos naquele momento. Então não adianta, né, isso, eu não estou aqui querendo trazer nenhuma cruz, nenhuma lógica de culpa para ninguém, né, mesmo porque eu já cometi muitos erros na minha vida, já me comportei de uma maneira que depois eu me arrependi, mas, poxa, por que eu fiz isso, né? Por que eu agi assim? Principalmente quando eu bebia. Há muito tempo que eu não bebo, né? Então, foram muitas vezes não, viu? Eu até que não tive muitos problemas, assim, de criar problemas em função do álcool, eu era bem tranquilo. Mas, alguns momentos, eu agi de uma forma que eu me arrependi depois, eu disse, mas eu não agi, não me senti bem fazendo daquela... eu poderia ter feito melhor. Mas nós precisamos nos perdoar, nós precisamos perdoar os outros, porque nós fizemos daquele jeito, porque era daquele jeito que a gente viu o mundo, era a nossa percepção do mundo. Então, tenha cuidado para você não cair no campo da culpa, né? No campo da culpa, né? Então, assim, o que você fez, o que eu fiz, está tudo certo, nós fizemos aquilo que nós compreendíamos, né? O que nós estamos buscando compreender é que muitas vezes as nossas ações, elas nos enfraquecem ao invés de nos fortalecer. A gente pensa que a gente está no ataque, mas a gente está criando uma barreira para nós mesmos, entendeu? Então a grande questão é a gente começar a olhar para a realidade, e perceber que nós não temos essa capacidade de mudar o mundo lá fora, nem temos a capacidade de mudar ninguém, gente. Eu não tenho capacidade de mudar vocês, eu posso influenciar vocês, né, a partir do momento que vocês decidam ver se o que eu estou falando tem sentido, mas isso é uma decisão sua. Eu não posso chegar e baixar um decreto aqui e dizer, olha, gente, eu fiz isso, e a partir de amanhã vocês vão fazer desse jeito aqui, porque essa é a melhor forma de fazer, porque foi essa a conclusão que eu cheguei, por isso. Não funciona assim.
Não funciona. Não funciona porque cada cabeça aqui das pessoas que estão nos vendo aqui, cada cabeça de vocês é um mundo diferente. Vocês estão absorvendo cada um de uma forma diferente. Vocês podem estar absorvendo de uma forma reativa, vocês podem não estar entendendo bem o que eu estou falando, né? Porque eu posso estar numa faixa de frequência, né, um pouco diferente da que você está acostumado a sintonizar, entendeu? Pode ser que tenham pessoas que estejam potencializando aquilo que elas estavam percebendo. Então, assim, não se julguem, nem se comparem, né? E não tem ninguém melhor, nem pior, nem igual a ninguém. Então, não entre nessa... Isso é coisa do ego, não perca tempo com isso. Então, apenas aceite o que você está vivendo. Então, se você quer diminuir essas memórias doces, você precisa primeiro aceitar o que você está vivendo e simplesmente dizer, eu sou responsável por isso e está tudo bem assim, e eu quero aprender como é que eu posso me melhorar como pessoa. Tá? É isso. Isso não significa também que você vai deixar de errar. Ontem eu falava com um amigo meu, um empresário amigo meu de São Paulo, né, que a gente está pensando em fazer um trabalho de parceria junto. Ele disse, olha, se eu estou querendo começar esse trabalho e estou querendo errar o mais rápido possível. Eu achei ótimo. Eu estou querendo errar o mais rápido possível, porque se a gente errar o mais rápido possível, a gente consegue também corrigir o mais rápido possível. Então, assim, não... As pessoas que não erram são as pessoas que não usam, são as pessoas que muitas vezes estão dentro da caixa. Então, primeiro, não tenha medo de errar. Não se culpe. Né? Agora, mergulhe dentro de você. Né? Não fique na superfície. Não fique na superfície causando problemas e botando a culpa no mundo e botando a culpa nos outros. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E aí, para provocar um pouco mais, né, é isso aí, erre muito, erre barato e erre rápido, né? É isso aí, vamos buscar o acerto em vez do erro. Mas o erro, as pessoas de maior sucesso, às vezes, são pessoas que cometeram muito erros, porque as pessoas que buscam mais, elas tendem a errar mais, mas elas não se derrotam pelo erro. Aí é onde que está o pulo do gato. Né? Ou seja, a grande questão é que o erro, né, você não é uma pessoa derrotada porque você errou, você é uma pessoa que está no caminho do aperfeiçoamento. Então, aí onde está, porque quando você se coloca no patamar de vítima, aí você entra no território da dor, você fica fortalecendo essa memória de dor, e aí você fica presa dentro de um programa, né? Só curei uma dor de 10 anos, foi quando coloquei no lugar da dor um pensamento que já estava curado, e agradeci a Deus. Olha aí, Ivete está trazendo aí uma... Então isso, gente, isso é um aprendizado diário, né? E aí, o Mestre Jesus, através do Curso em Milagres, ele tem um recado aqui para vocês. Ai. Então, isso aqui foi ontem. Ontem, eu exatamente pedindo uma mensagem, né? Uma mensagem, e aí, quando ele está mandando essa mensagem para a live de amanhã. Essa mensagem aqui é para o pessoal que vai para a live de amanhã, tá? Então, essa é a lição 23 do livro Curso em Milagres, na página 38, que é o livro de exercício, são 2 livros, né? Tem a parte teórica e tem a parte que é só do exercício. Então, se prepara aí que vem pancada, viu? Se prepara aí que vem pancada, né? Bonita, profunda, né? Se preparem aí. Aperta os cintos, que o mestre está chegando aqui. Eu estou apenas sendo um mediador para ele. A lição 23 diz o seguinte: eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Ai. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Olha só o título, né? A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Ele está dizendo que só tem uma saída, para o medo, né, que tem sucesso. Nada mais funcionará. Tudo o mais é sem significado.
Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Ele está dizendo, o que você está vendo é o que você pensa. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar. O nome do livro é Um Curso em Milagres. É com teus pensamentos que temos que trabalhar. Se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Ou seja, ele está dizendo, se você quer mudar o mundo, você tem que mudar na fonte, que é a forma como você pensa. É a forma que você pensa que projeta o mundo que você está vendo. Entendeu? Não é que o mundo seja do jeito que você vê, é porque você pensa desse jeito. Então, você é a causa do mundo que você vê. Acompanhe. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Vou repetir, presta atenção. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataques, ou seja, o mundo que você vê são os pensamentos de ataque. Você está se defendendo de algo, né? Então você vê o mundo a partir dos pensamentos de ataque. Tens que aprender que esses são os pensamentos que não queres. Ou seja, porque quanto mais você quer esse pensamento, mais você vê o mundo assim, distorcido, pela lente do ataque, pela lente da raiva, pela lente do ódio, pela lente de destruir quem pensa diferente de você. Aí onde está o problema. Toda situação de exclusão, você está indo de encontro às leis universais, às leis do amor, né, as ordens do amor. Bert Hellinger, Jesus falava isso, todos os grandes mestres falavam isso. Né? Ou seja, você está entrando pela lei do ego, é a lei de aniquilar quem é diferente de você, excluir quem se comporta diferente de você. Né? E isso aí, e aí é exatamente o que vai levar para o sofrimento. Vamos seguir, presta atenção. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar porque é meramente um efeito. Minha gente, preste atenção. Ele está dizendo, o mundo que você está vendo é um efeito da forma como você pensa. Então, você não perca tempo querendo mudar esse mundo, porque esse mundo é uma projeção sua, entendeu? Então, é como se você está atirando o alvo errado. A causa de você estar vendo o mundo é você. Então, não perca tempo com isso, porque você está olhando exatamente para o sintoma. O mundo que você vê é o sintoma, e a causa do mundo que você vê é você. Estão percebendo a pancada, o negócio aqui como é sério? É sério o negócio. Jesus não está passando a mão na cabeça de ninguém, não. Contudo, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aí ele traz a essência da coisa. Contudo, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Então, quando eu mudo os pensamentos sobre o mundo, eu estou mudando a causa. Aí eu mudo o mundo, porque eu mudei o mundo na fonte. Eu mudei o mundo dentro de mim. Estão percebendo a coisa, como é que é? Aqui estás mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. Ou seja, o mundo que nós vemos é uma resposta ao nosso mundo interior. Então, e o nosso mundo interior é permeado pelos pensamentos que nós temos, né? Eu posso depois, isso é a lição 23 de Um Curso em Milagres, posso depois ver como postar, que é grande, né? É grande. Eu vejo se dá para... Eu tenho postado, eu tenho compartilhado muito dentro da comunidade quântica, né? De evolução e autocura, né? E esses livros, e as pessoas lá podem me fazer perguntas. É a página 38 do caderno de exercício. Presta atenção, que vai continuar, o negócio vai continuar.
O mundo que vês é um mundo vingativo, e tudo nele é um símbolo de vingança. Não é assim? Não é assim a lógica, né? Não é, a vingança não é isso, né? Você quer vingar as pessoas ressentidas, querendo, né, se vingar do passado, que não concordavam, então elas querem resolver os problemas do passado se vingando. Elas não estão percebendo que o mundo que elas estão vendo é uma projeção desse estado, né? Cada uma das tuas percepções da realidade externa é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Ou seja, cada uma das nossas percepções é uma reflexão dos nossos pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Olha só, ele está questionando se isso pode ser chamado de ver. Porque é como você dizer, você não está vendo, na verdade, né? Esse mundo é uma projeção. Você não está vendo o mundo como ele é. Você está vendo o mundo como você é. Então, essa dor é a projeção da dor interna que você insiste em atacar. Você insiste, você acha que vai resolver o mundo atacando. Aí você não percebe que quanto mais você faz isso, mais prisioneiro você fica na Matrix. É exatamente. E às vezes as pessoas estão tão prisioneiras da Matrix que elas estão defendendo aquilo que botam ela dentro da prisão, que as aprisionam. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo e alucinação? Um termo mais apropriado para o resultado? Ele está chamando de tal processo de alucinação. Então, esse de alucinação não vê a forma, a Ângela está dizendo, eu sinceramente nem imagino como mudar a forma de pensar. A forma de pensar vem dos estímulos que nós estamos tendo, vem dos livros que nós estamos lendo, vem dos programas de TV que nós estamos assistindo, vem do sistema de crença que a gente professa, vem da religião que a gente se conecta, entendeu? Da não religião. Então, nossos pensamentos, eles só mudam se nós mudarmos as nossas atitudes perante a vida, né? Se nós desejarmos mudar a nossa atitude, se nós estivermos em busca de construir um novo eu, uma nova personalidade. Se nós estamos muito apegados, às vezes, a uma personalidade, às vezes, doentia, né? Então, não tem chance, né? Nós vamos... se nós estamos dentro de uma lógica de vitimização, nós não temos chance. Nós estamos pedindo para o universo mandar doses cada vez maiores de dor e de sofrimento, né? É profundo o negócio. O mestre não está passando a mão na cabeça de ninguém, não. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Olha a questão da autorresponsabilidade, né? Olha a questão da autorresponsabilidade. Não pode ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. E quem é a causa? A causa somos nós, né? A causa somos nós. Então, gente, é pancada, viu? É pancada. Esse aqui é a desconstrução do ego. Esse livro, ele é um livro para desconstruir aquilo que você acredita sobre você. Ou seja, é profundo o que ele está dizendo. A dor é você que cria. O mundo que você vê é uma criação sua. Você é a causa desse mundo. Você quer mudar o mundo? Então mude a você. Mude a causa. Você quer mudar a memória de dor? Então mude o programa que você se apega. Mude o programa. Lá Deus está dizendo, não consigo trabalhar o meu subconsciente. O subconsciente são memórias que nós acumulamos ao longo do tempo. A mudança do subconsciente só acontece se nós começarmos a empreender novas memórias, a exercitar, a treinar o nosso corpo, mente, dentro de uma nova vibração.
Seja a mudança que você quer ver no mundo. É isso que a Lisângela está falando aí, é isso mesmo. É isso o que a salvação significa. Pois onde está o mundo que vês quando a causa se foi? Se você tirar a causa, você vai ver o mundo desse jeito? Ou seja, se você mudar a lente que você está vendo o mundo, você saiu do papel de vítima, você saiu da vingança, você saiu da raiva, você saiu do ódio. Então, esse mundo que você está vendo agora, ele não vai se sustentar, entendeu? Porque você vai ver através de uma outra lente, de outra vibração, de outra perspectiva. Mas só você pode fazer isso por você. Né? Olha, gente, é o seguinte. No próximo final de semana, eu vou estar fazendo uma imersão do coaching quântico. Então, quem está aqui sentiu chamado no seu coração para fazer um mergulho na alma de transformação, de autocura, eu convido você a participar do Coaching Quântico Online Experience. Eu já apresentei em 7 países. E as pessoas que têm participado dessa imersão, elas têm passado por transformações muito profundas, porque são 2 dias e meio. Então, requer também a coragem de se transformar. Então, se você sentir esse chamado, se você... eu não estou aqui por acaso. De repente, eu quero construir uma nova identidade, eu quero construir uma nova personalidade, eu quero viver a minha melhor versão todos os dias. Então, é uma recomendação que eu faço. Se inscreve no Coaching Quântico, porque você vai ter... Denise Carvalho vai fazer, né, Denise, o Coaching Quântico, né? Então, se você está buscando, eu estou cada vez mais aprofundando esse trabalho. Vai ser sexta-feira, das 19h30 às 22h30, e vai ser no sábado e domingo, das 10 da manhã às 19 horas, tá? Então, se você sentir o chamado, que você está num momento que está sentindo um chamado de fazer uma profunda transformação na sua vida, deixar de ser vítima, né? Conhecer os mecanismos da autocura, se autorresponsabilizar pela sua história e ter a coragem de construir um novo roteiro da sua história, então eu convido você a participar nesse final de semana, né? Vamos lá, Maria das Graças, vamos lá. Será um imenso prazer receber vocês. Cada coaching quântico, a gente vai aperfeiçoando o conteúdo, as transformações vão sendo muito profundas, muitas curas acontecem, né? E esse não vai ser diferente. Eu vou aprofundar algumas questões que eu estou trazendo. Eu venho trazendo essa semana algumas questões muito profundas. Eu comecei com o perdão, foram 2 aulas sobre o perdão. Depois entramos na gratidão, depois entramos nos pensamentos negativos. E agora nós estamos trazendo essa questão da dor, né? Mas veja que eu não estou aqui passando a mão na cabeça de vocês, né? Eu não estou mesmo. Não, o meu trabalho não é isso. O meu trabalho é trazer autoconsciência. Né? Você aprenda, você mergulhar na autorresponsabilidade. Né? Sendo vítima, você não tem solução. Né? E eu estou bem acompanhado aqui do Mestre Jesus, né? Que ontem foi de repente ele trouxe essa mensagem. A Eva participou, a filha da Eva, né? A Eva vai estar participando agora no próximo Coaching Quântico, né? A Eva está dizendo, a Eva é psicóloga lá do Rio Grande do Sul, participar do Coaching Quântico. Tudo o que você precisa para o autoconhecimento e autocura. É isso aí. Né? Vamos lá. Então, continue aí. Aperta os cintos aí. É isso que a salvação significa, pois onde está o mundo que vês quando a causa se foi? A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás. Embora tenham sido feitas de ódio, pois não as estarás fazendo sozinho. Vou ler de novo, né? Eu vou ler de novo aqui, porque é profundo o negócio, vão sentindo aí, né? A beleza pode iluminar as tuas imagens, ou seja, como se a gente pudesse pintar esse quadro que a gente está acostumado a pintar, né, do sofrimento, a gente pode botar a beleza e podemos, né, criar uma nova paisagem, né? E assim transformá-las de tal modo que tu a amarás.
Então, aí a gente pode entrar no campo da compaixão, né? A compaixão, de reconhecer que todo ser humano, por mais odiento que às vezes ele seja, tem ali um ponto de luz, né? Nós podemos recriminar a atitude, a ação, né? Mas nós estamos, na verdade, em busca de salvação. Todas as pessoas, por mais estúpidas que sejam, às vezes eu vejo pessoas se comportando de maneira muito grosseiras, muito estúpidas, e promovendo sofrimento para muitas pessoas, né? Mas eu não posso abrir mão de entender que em algum lugar daquela pessoa, ela tem algo divino dentro dela. Até mesmo um Hitler. Isso é muito desafiador para nós, né? É muito desafiador para nós. Que nós queremos aniquilar. Então a beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio. Ou seja, aquilo que nós construímos pelo ódio, nós podemos embelezar, nós podemos mudar essa paisagem, nós podemos transformar, né? Pois não as estarás fazendo sozinho, né? Então ele não está fazendo sozinho, então acho que ele está querendo dizer, tem o dedo de Deus, aí tem o dedo do Espírito Santo, aí tem o dedo de uma outra dimensão, né? É a dimensão espiritual que nos convida para ver através da lente do amor. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que não estás preso numa armadilha ao mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada. Ele está dizendo, o mundo que você vê é um mundo que você está provocando. Então, se você perceber que você é a causa do mundo que você vê, e se você está disposto a uma mudança, uma transformação profunda, o mundo que você vê desaba. Você muda o mundo. Né? Você precisa ser a experiência que você quer ver no mundo, né? Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada. É uma das coisas que eu mais trabalho, gente, é exatamente essa coisa da causa. Por que tem tanta gente doente? Porque as pessoas estão querendo usar bengala, estão querendo tomar remédio, estão querendo inibir o sintoma. E o sintoma é a inteligência do corpo denunciando a agressão que está sofrendo. A falta de perdão, a mágoa, a raiva, o ódio, a vingança, a alimentação cheia de veneno, de agrotóxico, a alimentação industrializada, né? A quantidade de notícias ruins que a pessoa vê e ouve todos os dias e fala, entendeu? Aí o corpo diz, eu não aguento tanto lixo, né? Aí ele adoece, aí você vai botar mais lixo, vai botar mais toxina no corpo dele? E fica esperando que as coisas melhorem? Aí você faz todo dia, aquilo que ele faz adoecer, você faz todo santo dia, e você vai botar ainda um pouco mais de veneno dentro de você, e fica esperando que sua vida mude. Não tem sentido isso, gente. É uma coisa bem matemática, bem simples, né? Quando a gente começa a ver a lógica, ela é uma lógica simples. É porque a gente, exatamente, à medida que nós estamos com a mente muito embaçada, nós muitas vezes estamos exatamente apoiando aquilo que nos faz sofrer, né? Pela lente distorcida que nós estamos vendo o mundo, que nós somos a causa da lente distorcida. Somos nós que estamos causando. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e, em seguida, abandonada de forma que possa ser substituída. Os 2 primeiros passos desse processo requerem a tua cooperação. O último, não. Ou seja, primeiro é identificar a causa, é o primeiro passo, é identificar a causa que é você pode fazer isso. E, em seguida, abandonar de forma que possa ser substituída, né? A última, não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Ele está dizendo que a imagem que vai ser substituída não é uma coisa que nós vamos determinar. Porque no momento que nós damos o primeiro passo, no momento que nós damos o primeiro passo, que é de identificar que a causa somos nós,
a imagem se transforma. A gente, de repente, quando a gente olha abre a janela, o mundo mudou, né? O mundo já mudou. Entendeu? Porque, na verdade, estava ali, você mudou a causa que leva a você ver o mundo. Está entendendo como é que é? Ou seja, as imagens já foram substituídas, porque você mudou a causa que fazia você ver as imagens distorcidas. Entendeu? Então, já houve a transformação, independente, né? Na verdade, é um resultado também da sua ação. A nossa ação no mundo é que faz o mundo. Esse livro está na comunidade, Denise. Na comunidade, eu tenho postado várias passagens na comunidade. Tem vários capítulos, várias lições, né? Eu postei todas as frases sobre o perdão lá na comunidade. Se você... comida orgânica, aqui eu compro toda... Há 24 anos que eu compro comida orgânica, gente. É aquela coisa, a gente acha se a gente procura, né? Então, tem uma feirinha aí em sua cidade vendendo alguma comida orgânica, então a gente procura. É aquela coisa, a gente precisa colocar com prioridade as coisas. Se a gente não coloca com prioridade, a gente não vê. A gente começa a ver o mundo do jeito que a gente, né, pela nossa lente. Não tem comida orgânica é cara, não sei o quê. Então, a gente arruma uma desculpa para ver o mundo daquele jeito. Além de usá-la ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para ti mesmo, e depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tantos pensamentos de ataque quanto te ocorrerem, à medida que cada um deles cruzar a tua mente. Aí você diz assim: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre... Aí você vai colocando tudo o que lhe vem à mente, todas as pessoas, todos os políticos, todos os pastores, todas as pessoas da sua família, de tudo que você tem raiva, tudo que você tem ódio, você coloca aqui, ó. Eu posso escapar do mundo do que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre... É isso que você tem que fazer. Ele pede você fazer 5 vezes. 5, escolha 5. Né? A Denise está perguntando: olha, se você acha que se mudar fisicamente de lugar ajuda a mudar por dentro? Não necessariamente, Denise, não necessariamente. Porque o programa está lá, entendeu? O programa está lá. Então, a mudança interior, ela é mais essencial do que a mudança física. O café quântico, Beatriz, eu vou depois fazer um café quântico ao vivo para vocês, viu? As pessoas têm me pedido isso aí, porque tem toda uma infraestrutura para preparar o café quântico, mas eu vou preparar uma aula para fazer o café quântico para vocês. Com certeza, vamos preparar isso aí, porque esse café quântico tem ajudado a muitas pessoas em muitos problemas de saúde. O livro é um curso em milagres, né? Então, eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre... Faça a sua listinha. E aí, quando você desistir dos pensamentos de ataque, né, e nós vivemos contaminados pela necessidade de atacar, né, de destruir o que a gente acha que é os nossos inimigos. Muitas vezes os nossos inimigos, a maioria das vezes, somos nós mesmos, com os pensamentos de ataque, né? E muitas vezes os aparentes inimigos, eles são oportunidade da gente evoluir. Então a gente muda quando percebe o mundo assim. Isso não é uma coisa fácil também. Então você mantém em mente cada pensamento de ataque. Ao dizer isso, depois descarta e passa para o seguinte, né? Vou repetir, auxiliadora. Você vai dizer esse mantra várias vezes. Faz uma listrinha aí das pessoas que você mais odeia, das coisas que você mais detesta, das situações que mais lhe fizeram raiva na vida, né? De tudo, de político, de religião, de tudo que você, de preconceito que você tem. Então, tudo aquilo que você negou, tudo aquilo que você excluiu, né? Tudo aquilo que você excluiu, você faz uma listinha aí e você vai dizer assim, ó. Você vai sentar e você vai dizer: eu posso escapar do mundo que vejo,
desistindo dos pensamentos de ataque sobre... Aí você bota ali, vai fazendo. Aí você mantém a mente em cada pensamento, cada um você mantém a mente pensando naquilo, aí procura ir lá bem fundo, e tudo que é sujeira, né? Você está lá contaminado com aquela sujeira, com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele ressentimento, aí você vai ali fundo e fica ali vendo a sujeira, fica observando aquela sujeira. Todo o ódio, todo o ressentimento, todo o sentimento de vingança, de destruição, de exclusão, olha para isso. E depois descarta e passa para o próximo. Passa para o próximo. Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que atacas, quanto aqueles em que és atacado. Então, se você também é uma pessoa que está sendo atacada, então você inclui eles também, né? Ou seja, todos os pensamentos que você ataca e o que você é atacado, você... né? Então, é a mesma... Ou seja, perceber que nós também atraímos... muitos dos ataques nós também atraímos, então está no mesmo balaio, o ataque ou ser atacado está no mesmo balaio, né? Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos, ou seja, os pensamentos de ataque e as situações em que você é atacado, é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, está tudo no mesmo balaio. Então, e que leva a gente a ver o mundo dessa maneira, entendeu? Leva a gente a ver o mundo dessa maneira. Ai, ai, ai. Tu ainda não reconheces isso, e nesse momento pede-se apenas que os trates como se fossem os mesmos nos períodos de prática de hoje. Está dizendo, olha, você pode não estar entendendo o que eu estou dizendo, isso é Jesus falando, não sou eu não. Ele diz, olha, você pode não estar entendendo o que é assim, né? Que o que... seus pensamentos de ataque estão na mesma moeda da forma como você é atacado. Você precisa se libertar, botar no mesmo balaio, né, porque o ser atacado é uma resposta ao seu ataque, né? Ou seja, você é a causa, nós somos a causa do ataque. Então, quando nós somos atacados também, em função de uma realidade que nós estamos emaranhados nela. E ele diz, olha, você pode não estar, os seus efeitos são exatamente os mesmos, né? E se você não reconhecer isso nesse momento, pede-se apenas que você trate como se fossem os mesmos nesse período. Ou seja, não tente querer entender por enquanto, né? Se você está achando muito complicado isso, e esquisito, né? Você botar no mesmo balaio a forma como você ataca e como você é atacado, então não se preocupe, isso não é o mais importante. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Porque nós estamos no estágio de identificar, de assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então, nós estamos aprendendo a ver isso, que nós somos a causa. Então, pode ser que você não perceba a relação entre o ataque que você está sofrendo e a causa que é você do ataque. Porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a autorresponsabilidade. Nós estamos aprendendo o auto-amor, nós estamos aprendendo a perdoar, nós estamos aprendendo o auto-perdão, nós estamos aprendendo a expressar a gratidão, nós estamos aprendendo que não é através do ódio que nós vamos fazer a mudança que nós queremos, é através do amor. E isso não é uma coisa fácil, porque esse negócio de amor, as pessoas às vezes só caem na ideia de amor romântico. Amor requer muita coragem, né? Requer muita coragem, você amar o seu inimigo, você amar, né? Você amar é desejar que a pessoa seja feliz, desejar que ela supere de repente, né, o sofrimento, né, que vive. Porque cada pessoa que se transforma faz o mundo melhor, gente, impacta na gente. Nós não estamos só separados dos outros, das outras pessoas. A ideia de exclusão, de destruição de quem pensa diferente é uma ignorância brutal, é que está por trás de todo o sofrimento. Né? O apego às nossas ideias, ao nosso sistema de crenças, entendeu? Vamos lá para finalizar aqui a mensagem do Mestre Jesus. Ele diz aí, nós estamos ainda no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais atacas ou nos quais és atacado não são diferentes, então estarás pronto para deixar que a causa se vá. Gente,
né? Vitimização não dá, não tem chance. Não tem chance. Então, eliminar pensamento de dor é eliminar a causa do pensamento de dor, que somos nós. Nós excluímos pelo medo. Então, sempre que a gente está pelo medo, né, é a sobrevivência. Nós achamos que vamos sobreviver atacando, né? Atacando, destruindo, se armando, né? Exatamente, nós estamos iniciando essa chamada era de Aquário, né, que é exatamente nos chamando para esse lugar, de dizer, olha, pode ser feito de uma maneira diferente. Aí o crítico vai dizer, não, mas tem que ser na porrada, a pessoa tem que aprender, né, como era antigamente, tem que apanhar, né, você tem que sofrer, você nunca vai aprender, né, não existe a possibilidade, né, do aprendizado pelo amor, entendeu? Então nós ficamos cada vez mais prisioneiros, porque nós só conseguimos explicar o mundo através do ódio, nós só conseguimos interpretar o mundo através da exclusão, entendeu? E aí nós terminamos defendendo exatamente formas de ver o mundo que nos aprisionam, né? E nós estamos fazendo isso com a melhor das boas vontades. É aquela coisa que Matrix diz, você está tão envolvido né, que você defende aquilo que te aprisiona. Sônia está perguntando, professor, pode escrever o quê, Sônia? Eu não estou entendendo, né? Na minha infância foi muito excluída, através de seus ensinamentos percebi que afasto de todos que me atacaram, exatamente, e me sinto segura para me relacionar novamente com quem me atacou. É exatamente isso, né? Então, a era de Aquário vai nos ensinar o poder da coletividade, sair do indivíduo. Gente, nós estamos sendo convidados para cooperar, nós estamos sendo convidados para entrar na era da luz, mas isso significa que nós temos que ter a coragem de mudar a causa que nos leva ao ódio, a causa que nos leva à dor. E aí dizer que a causa somos nós, a pessoa diz, mas espera aí, eu passei a vida toda olhando para o outro e botando a culpa no outro, como é que agora eu vou? Pois é, a mudança, ela requer essa coragem, tá? Então eu vou deixar, Sônia, não sei o que é que você está escrevendo, eu vou aqui trazer para vocês, então, como eu já falei, na próxima sexta-feira nós estamos começando o Coaching Quântico Online Experience, o investimento para fazer o Coaching Quântico é de R$ 1.597, e você recebe ainda Cultivo e Prosperidade, que é um programa só voltado para a prosperidade, né? É para você entender a relação com o dinheiro. Esse programa tem R$ 497, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde depois que acaba o curso nós temos uma equipe dando apoio para vocês, né? Com postagem diária, R$ 997. O Despertar Quântico, que é um programa diário, você recebe um mês também para trabalhar essa mudança de programação. Você vai receber também em sua casa, o meu último livro, best-seller, Dê um Salto Quântico na Sua Vida. Você vai receber isso aqui, tá? Que é um manual, que é uma apostila do curso, voltado para a autocura, com os conhecimentos da neurociência, da epigenética, tá? E você vai receber, né? Você pode escolher receber o Congresso de Sexualidade e Relacionamento. Isso aqui é bônus extra, viu, gente? Não estava no roteiro. Ou o Congresso de Sexualidade e Relacionamentos Internacional, para você entender como muitos dos nossos problemas estão ligados a uma sexualidade distorcida, a muitos problemas de muita repressão sexual, né, uma sexualidade pouco saudável vivenciada, preconceitos, né, tabus. E você pode também escolher em ter o Constelar, né, no Constelar, tá? Que é o primeiro congresso internacional de constelações familiares, com a equipe da Alemanha e do Brasil, os maiores consteladores do mundo, da equipe do Bert Hellinger.
e você vai receber 3 bônus, né, 3 vídeos com constelações do Bert Hellinger, o pai da constelação familiar. Você vai receber bônus da Sofia Hellinger, 2 entrevistas que eu fiz com a Sofia Hellinger, e tem, além das entrevistas do Congresso, com as maiores autoridades do Brasil e do mundo, nós temos mais 11 lives que eu fiz com os consteladores da Hellinger, aqueles mais proeminentes no Brasil. Então, assim, gente, se você está em busca de uma transformação muito profunda, o coaching quântico, por si só, ele já é um trabalho muito profundo e que tem impactado a vida de milhares de pessoas, né, nos 7 países que eu já andei levando esse trabalho, né? E de novembro passado nós fizemos a experiência online, que foi transformadora, com pessoas de vários continentes, de vários países, e do Brasil naturalmente, e nós vamos repetir, esse final de semana você tem essa oportunidade de fazer esse mergulho, né? Então veja que o conteúdo que eu trouxe aqui, como eu venho trazendo, são conteúdos profundos, são conteúdos para quem está buscando uma transformação, uma cura nos níveis mais profundos. E quem está querendo se comprometer também com um mundo melhor a partir da sua transformação. Porque o mundo que nós vemos, a causa do mundo que nós vemos, somos nós. Essa é a lição que eu trouxe aí do Mestre Jesus, Um Curso em Milagres, um livro de alta vibração, né? Onde ele diz assim, eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque, né? Então, eu só posso deixar escapar desse mundo se eu desistir desses pensamentos. Isso não, nesse momento que a gente vive, onde as pessoas estão muito envolvidas em ódio, para muitas pessoas isso é difícil de compreender. E a gente precisa ter compaixão, né? Porque as pessoas exatamente estão acreditando que o caminho da transformação é a destruição do outro. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Né? Foi exatamente o que Jesus ensinou, ele disse, não é esse o caminho é do amor. Então, entender isso quando você tem uma pessoa muito ferida, né, uma pessoa que sofreu muito, né, então ela tem sede de vingança muitas vezes, ela não consegue, ela acha que o amor vai enfraquecê-la, ao invés de fortalecê-la. Então, a grande questão é que nós temos uma ideia distorcida do amor, e na verdade, o caminho do amor é um caminho que requer muito mais coragem, muito mais coragem. Muito mais coragem, né? O caminho da compaixão requer muito mais coragem, né? Muito mais. Eu me lembro de um livro que eu li do Dalai Lama, que ele trouxe, ele falava, era um livro sobre o perdão, era um cientista entrevistando o Dalai Lama, né? E o jornalista faz uma pergunta ao Dalai Lama se ele tinha algum exemplo para dar de superação através da dor, através da compaixão, né? E ele diz, olha, tem um monge budista que era uma pessoa assim, digamos, tipo um santo, né, na tradição budista. É um homem muito iluminado, né? Era um grande mestre, e ele não conseguiu sair do Tibete na época da invasão dos chineses. E esse homem, que era um homem muito de um coração grandioso, né, voltado para fazer o bem, esse homem sofreu muito, ele foi torturado muitas vezes. Ele foi torturado, então ele foi preso, ele apanhou, né, os chineses fizeram essas maldades com os líderes tibetanos, pessoas pacíficas, né? Um karma muito pesado ali dentro. Então, e aí, o Dalai Lama perguntou para ele, qual foi o maior medo que você teve, depois de tanto sofrimento que você passou, sendo torturado, apanhando, sendo preso, né, sendo humilhado, qual foi o maior medo que você teve nesse momento? E aí o mestre disse para ele, o maior medo que eu tive foi de eu perder a compaixão pelos chineses. Perceberam a resposta dele? O maior medo que ele teve, apanhando injustamente, sendo humilhado, sendo preso, sendo torturado, foi de perder a compaixão por aqueles que o torturavam. Porque ele disse, o meu medo é que se eu perco a compaixão,
eu entro no campo do ódio. E se eu entrar no campo do ódio e da vingança, eu não tenho solução. Eu vou ver, é esse mundo, é exatamente essa... É o que Jesus quis dizer aqui. Ele disse, você entra nesse campo, você vai ver esse mundo, você vai começar a justificar todo tipo de agressão, de violência, porque você está com ódio. Mas você vai dizer, mas eu estou com ódio e eu preciso matar os outros porque eles me humilharam, porque eles me prenderam, e porque eles me torturaram, porque eles fizeram isso, por isso eu tenho que ser mal também. Então, olha só, minha gente, que nível de profundidade. Ele disse ao Dalai Lama, o maior medo que eu tive foi de perder a capacidade de ter compaixão por aqueles que me torturavam, por aqueles que me humilharam, por aqueles que me bateram, que me prenderam injustamente. Isso é uma coisa assim bárbara, né? É um nível onde ele percebeu que o caminho do sofrimento era exatamente o medo que ele tinha era de entrar no caminho do sofrimento. Isso é muito profundo, gente. Então é isso essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né, de que a dor, a superação do pensamento de dor, né, é você sair da vitimização, é você sair do ódio, né, é você sair da falta de não se responsabilizar pela sua vida, entendeu? Então, aí é aí onde você vai mudar a causa do programa, ou seja, a enfraquecer um pensamento de dor é enfraquecer o programa que você criou e que você está apegado a ele. Né? Na primeira nobre verdade do budismo é o apego e a ignorância. Então você está ignorando as leis naturais, você está achando que resolve as coisas através do ódio, através da vingança, né? Através da destruição do outro. É essa ignorância que é a origem do sofrimento, entende? É essa ignorância. Tá? Por isso que amar e ter compaixão requer muita coragem e requer também sair da ignorância para você... esse exemplo do monge é muito profundo, porque o monge disse, o maior medo que eu tive foi de perder a capacidade de ter compaixão pelos chineses. Então isso é um convite para a gente evoluir, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas é um caminho que eu imagino que todos nós estamos aqui para trilhá-lo, porque o caminho do ódio não é um bom caminho, é um caminho de destruição. O monge deixou bem claro isso. Se eu entrar naquele lugar ali, eu não tenho mais volta, eu não tenho salvação, não tenho mais salvação. Eu vou começar a atacar. E aí, quando eu vou começar a atacar, eu só consigo ver, né, imagens de ataque. Né? Eu vou ter todas as justificativas possíveis para viver atacando, me defendendo, né, me vitimizando, tá bem? É exatamente o sorrir na dor. A gente só é capaz de sorrir na dor quando a gente começa a perceber que a dor tem uma lição, ela tem uma grande oportunidade, né? Que é exatamente o que eu chamo da cultura de otimismo, quando a gente consegue internalizar que aquela dor, a doença, tem uma coisa boa ali, tem um recado, tem uma coisa boa ali por trás, tem um presente. Então nós começamos a direcionar o foco do nosso olhar para um outro lugar, né? Porque enquanto eu estou olhando para a dor, né, enquanto eu estou olhando para a dor e estou me vitimizando, eu não consigo sorrir para a dor, né, porque eu estou me sentindo vítima, né? Então só consigo sorrir para a dor se eu deixar de ser vítima, se eu for protagonista, né? Se eu compreender do fundo da minha alma que aquela dor, como o monge lá, ele estava lá e disse, eu não vou entrar nessa, eu não vou odiar, não vou seguir esse caminho. Gente, então é isso aí, né? Deixa eu dizer para vocês aqui, o coaching quântico, ele está orçado com todos os bônus em R$ 3.996. No entanto, você pode adquirir, né? Você pode adquirir nesse segundo lote, começa sexta-feira, por 12 parcelas de R$ 87,39, ou R$ 897 à vista, ou seja, em torno, né, de 50% do valor dele sem os bônus. Então, você vai ter aí próximo de 50% de desconto. Então, é uma condição muito especial, né? É um investimento muito pequeno, né, para algo que pode transformar e abrir as portas da autocura
da sua vida. Então, se você sentir chamado, venha participar conosco, né? São muitas pessoas de muitos países que já vivenciaram essa transformação, e se você achou que eu catuquei aqui nas suas feridas, se prepare, porque eu vou catucar, mas amorosamente. Amorosamente, porque a proposta é a gente se abrir para uma transformação através do amor, né? Porque nós só nos curamos também através dessa perspectiva. Então, sinta aí no seu coração. E outra, você vai ganhar, você pode optar ou o Congresso de Sexualidade e Relacionamento, ou você pode optar pelo do Constelar, o maior congresso de constelações familiares realizado no mundo, com os profissionais da escola RR. Se não doer, não cura, né? Pois é, a transformação dói, viu, gente? A transformação dói. Vamos transformar, vamos trocar a lente, Eva. Você está muito bem encaminhada, você está muito bem encaminhada. Vamos trocar a lente. A questão é essa, é trocar a lente e mudar o programa da causa, assumindo a responsabilidade. É simples assim. Não é fácil, mas é um caminho lindo quando a gente decide ir, porque é um caminho sem volta. E a vida começa a fazer sentido. A gente começa a perceber que podemos jogar o jogo da vida de uma outra maneira. Minha gente querida, uma boa noite para vocês. É isso aí, Luiz. Uma boa noite para vocês. Na sexta-feira, nós vamos fazer o workshop. Você ainda pode participar. Antes de se inscrever, na sexta-feira, nós temos um mini workshop de 3 horas, onde eu vou falar como rejuvenescer. Ao vivo, viu, Regina Duarte? Né? Ao vivo, sim. Ao vivo, sim. Então, ele é todo ao vivo, feito pelo Zoom. Nós vamos criar salas onde você vai também interagir com as pessoas dentro do Zoom. Temos muitos exercícios, muitas práticas de meditações quânticas de cura. Então, você vai ter um conteúdo profundo teórico e você vai ter um conteúdo profundo prático para que você possa sair dali e, quem sabe, você passar por transformações e curas dentro do próprio... Mas não sou eu que curo ninguém, não. Eu não curo ninguém, não. É você que vai aprender o software da cura, todos nós carregamos. Então, o que eu vou fazer lá é mostrar o caminho, e quando você se conectar, você simplesmente você vai usufruir do que você já tem dentro dele. Eu não faço nada por ninguém. A pessoa que faz por ela começa a perceber que ela que pode fazer por ela. O meu papel é ser apenas um veículo, né? Eu sou apenas um canal para trazer o conteúdo. Para aqueles que quiserem mergulhar com profundidade, o caminho está disponível para qualquer pessoa, tá bom? Então, boa noite para vocês, né? Uma ótima noite, e sintam um chamado no seu coração, e na sexta-feira você pode se inscrever, a gente vai divulgar, vai ser pelo Zoom, aí tem que entrar no Zoom para participar. Nós vamos fazer, você pode participar ainda, sem se inscrever no sábado, só quem está inscrito. Então, você ainda pode participar de um workshop de 3 horas, um mini workshop, né? Como rejuvenescer e se autocurar usando, né, os princípios da física quântica. Tá bom? Então, boa noite. E nos vemos amanhã. Amanhã tem aula, sim. Amanhã tem aula. É o seguinte, gente, eu estou mudando a programação de amanhã, vai ser às 8 horas, e o doutor Carlos Baiman teve um imprevisto, não vai participar amanhã. E eu estou trazendo, né? Uma pessoa muito especial que eu conheço há muito tempo, é o meu iridólogo particular, acupunturista. Me encontrei com ele hoje, né? Cearense. E aí eu convidei ele estava aqui em Recife, eu fiz uma consulta de iridologia, estava quase um ano que eu não fazia. E aí eu convidei ele para substituir, ele topou, né? O workshop não vai ser gratuito também, né? Na sexta-feira também vai ser gratuito, tá? E aí amanhã nós vamos ter iridologia, ainda vou pensar no nome, porque ele está me mandando agora o currículo, o nome vai ser iridologia e acupuntura, amanhã às 20 horas, então vai ter um conteúdo muito lindo amanhã, com um grande profissional aí dessa área, tá? Então amanhã às 20 horas, nós teremos só no YouTube, né? Porque essa aí é a aula da comunidade quântica de evolução e autocura, mas é aberta, inicialmente ela fica aberta, depois ela fica restrita só à comunidade, mas amanhã, bota aí no seu programa, amanhã só no YouTube, às 20 horas, né, vamos falar de acupuntura
e iridologia vai ser show também, vai ser um conteúdo lindo com o meu amigo Vicente. Um grande abraço, gente, boa noite. Que a mensagem possa ter tocado o coração de todos vocês. Tchau, tchau.